Começando mais um Sociedade Política e Arte aqui na sua Com Brasil, canal comunitário via satélite para todo o território nacional. Sociedade Política e Arte, como o próprio nome já diz, né? A gente debate aqui com você a nossa sociedade, a nossa política, a nossa arte, a nossa cultura. Hoje, recebendo o deputado federal pelo estado de São Paulo, Vitor Lippe. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e eu já volto para a gente começar esse bate-papo, essa conversa, porque eu conheço o deputado Vitor Lippe e pode ter certeza que essa entrevista vai render conhecimento, acima de tudo, né? E você vai ter a sensação de um agente político otimista. Não saia daí, é rapidinho. Quer fortalecer sua marca, promover ideias, desenvolver negócios e encantar pessoas? O Estúdio Fênix, o mais novo e moderno estúdio de Sorocaba e região, possui toda a infraestrutura de um estúdio profissional de gravação, produção e transmissão de vídeos, estúdio fotográfico e estúdio de gravação de voz, preparado para atender às exigências e necessidades dos profissionais de cinematografia. Acesse www.estudiofenix.tv.br e agende uma visita. Estúdio Fênix. Estúdio Fênix. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltando aqui com Sociedade Política e Arte, na sua Com Brasil, canal comunitário via satélite, nosso orgulho, né? Canal comunitário no Brasil todo, qualquer um que tenha aquelas anteninhas da Sky, da Oi, da Vivo, qualquer parte do território nacional. Aliás, um abraço aí aos vizinhos, né? Uruguai, Argentina e o Paraguai. Nós recebemos informações em outros programas, não só no nosso, que alguns moradores aí das divisas, né, mas do lado dos outros países, sintonizados aqui na Com Brasil. Então um abraço a todos, aos hermanos vizinhos aqui do nosso Brasil. Bom, como eu falei no início, né, na abertura do programa, estamos recebendo hoje o parlamentar, né, ele que aí faz parte do Congresso Nacional, Vitor Lippe, ele que iniciou aí a sua jornada política como vereador de uma cidade aqui do interior de São Paulo, também chamada Alumínio. Foi secretário de saúde da cidade de Sorocaba, prefeito por 2 mandatos dessa cidade, que é uma cidade importantíssima aqui do estado de São Paulo, que é Sorocaba, e já está no seu 2º mandato como deputado federal. E nós aqui da região de Sorocaba, o estúdio que nós estamos gravando é na cidade de Sorocaba, então nós conhecemos o trabalho e a dedicação política desse agente político que é o Vitor Lippe. Doutor Vitor Lippe, uma satisfação, uma alegria e nossos agradecimentos do senhor estar aqui com a gente na Com Brasil. Obrigado, Wellington, meus cumprimentos a você e obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho esse momento do Brasil, né? Nós vivemos aí a pior crise econômica
que esse país já viu com isso, Wellington, 50% das empresas ficaram endividadas, 50% das famílias, porque houve um empobrecimento das famílias brasileiras, centenas de milhares de empresas fecharam. Então nós estamos vivendo um momento de altíssimo risco, né, para a economia do Brasil, para a sociedade brasileira, para as famílias brasileiras. E, felizmente, nós estamos agora com uma perspectiva da saída do Brasil dessa crise, né? Uma retomada do crescimento, e isso não é coincidência, naturalmente que existe uma agenda do Brasil, uma agenda positiva, uma agenda de reformas que o Brasil precisa fazer, porque o Brasil ficou para trás do mundo. Nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu 50% menos do que a média do mundo, sendo o Brasil a potência que é. É a quinta maior população, a nona economia do mundo, um país que é o número 1 em áreas agricultáveis, né? Hoje está entre o primeiro e o segundo na potência agrícola do mundo, vai ser o primeiro em produção de alimentos do mundo, é o segundo em mineração, em minérios, riquezas minerais do mundo, é o primeiro em biodiversidade do mundo, que é o presente e o futuro, os novos produtos, as novas soluções, né? Quer dizer, é um país que tem, e hoje é um país que tem paz, quer dizer, ele não está em guerra, ele não tem conflitos fronteiriços, então nós temos um ambiente muito favorável, mas apesar disso tudo, nós ficamos para trás. Dos países mais pobres, dos países que praticamente só tem deserto, só tem montanha, não tem agricultura. Então, nós conseguimos ficar atrás deles. Conseguimos. Com um timaço desse, é como se você fizesse uma analogia com o futebol, a gente tendo esse super time, nós estamos sempre entre os últimos dos países do mundo. Então, nós estamos fazendo uma mudança na legislação brasileira, começou com a responsabilidade fiscal, porque qualquer país sério do mundo, ou qualquer empresa, só dá certo se ela não gasta mais do que arrecada. Sim, a família também é assim. Família. Não é isso? Então, se você gasta todo mês ou todo ano mais do que se arrecada, qual vai ser sua tendência? Se for uma empresa, é fechar. Se for uma família, é ficar endividada. Se for um país, ele vai perdendo credibilidade, a confiança do mercado. Então, os juros vai lá para cima, tudo fica caro. A inflação fica cara. Bom, então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer é aprender a ter mais responsabilidade com o dinheiro público. Nós não podíamos gastar mais, então foram feitas mudanças nas leis, dando mais responsabilidade para os estados, para os municípios e para o governo federal. A outra reforma muito importante foi a reforma trabalhista. Nós estávamos com muitas milhões, 4 milhões de ações trabalhistas novas todos os anos. O Brasil era o recordista mundial e praticamente metade das ações trabalhistas do mundo aconteciam aqui no Brasil. Muitas e a grande maioria de uma forma exagerada. Às vezes até a empresa devia alguma coisa, mas aí era aquele exagero de uma pessoa que ganha R$1.000, trabalha um ano, pede 100 mil, 50 mil de indenização. Quer dizer, era um negócio meio sem, vamos dizer, sem razoabilidade, sem proporcionalidade e muitas vezes sem verdade. E aí isso foi criando uma insegurança nas empresas. Muitas empresas fecharam por ações trabalhistas exageradas. Ninguém é contra a justiça do trabalho, ao contrário, a justiça do trabalho é muito importante. Mas quando você exagera isso, quando você cria mecanismos injustos, você penaliza quem está dando emprego, e isso prejudicou muito o Brasil. Fizemos a reforma trabalhista sem tirar nenhum direito do trabalhador, trouxemos ideias do mundo inteiro para dar mais segurança e para que todos os direitos fossem mantidos, e a gente fez uma atualização da lei para contemplar novas formas de carteira assinada. A carteira assinada é muito importante, eu sou um grande entusiasta. Por quê? Porque a carteira assinada te dá segurança social. Se você ficar doente, você vai receber se você se acidentar, você vai receber o seu saláriozinho todos os meses. E isso vai te ajudar na aposentadoria lá na frente. Então, a carteira assinada é fundamental. O que nós fizemos? Criamos novas formas de garantir a carteira assinada. Então, as pessoas que só trabalham no final de semana, por exemplo, em eventos, em shows, em rodeios, em buffets ou enfim, na área de festas, de eventos, de gastronomia, hoje ela pode ter, mesmo trabalhando 2 dias por semana,
Pode ter esses direitos. No final do mês, o empregador recolhe o equivalente a férias, 13º, fundo de garantia. Se ele quiser ter 3 empregos, eu quero trabalhar nesse restaurante, durante a semana aqui, durante a semana eu faço um bico ali, não tem problema. Ele pode trabalhar em 3, 4 lugares, e ajusta o horário que for melhor para o trabalhador, e cada empregador vai fazer a proporcionalidade para contribuir para que ele tenha segurança social. Criamos também uma outra novidade na lei, isso não era possível antes, então muita gente não conseguia ter carteira assinada. Outra coisa importante, nós criamos a possibilidade das pessoas trabalharem em casa, o home office, trabalho à distância, e cada vez vai ter mais gente trabalhando em casa, porque muita coisa que hoje você resolve pelo computador, né? Então isso agora está regulamentado, enfim, 20% dos empregos que estão sendo criados já são por essas novas modalidades. Então foi bom, deu segurança, diminuiu aquele exagero de ações trabalhistas despropositada e injustas, e aí nós fizemos a reforma previdenciária. Por que foi importante a reforma previdenciária? As pessoas não sabem disso, a maioria não sabe. Mas eu sabia porque eu fiz curso, eu estava muito preocupado com isso, a gente foi estudar e a gente viu que isso era um risco iminente, inclusive para a democracia no Brasil. Por quê? Porque o rombo das contas públicas era tão grande em relação à Previdência que 55% de tudo que era arrecadado pelo governo federal, que é para pagar os funcionários, que é para pagar os hospitais, que é para pagar a educação pública no país, que é para pagar os programas sociais, 55% disso tudo ia para pagar a Previdência. Mas o que é pior, estava aumentando 40 bilhões por ano. Ou seja, mais 4 anos, ia chegar em 70% da arrecadação. O que ia acontecer? Não ia ter mais dinheiro suficiente para os hospitais públicos, para as escolas públicas, para os programas sociais, para o Bolsa Família. O que ia acontecer? Uma revolução no Brasil, lógico. Você está com desemprego, o país desorganizado, o caos. Nós íamos evoluir para o caos. Mas conseguimos, graças ao conhecimento dos parlamentares sobre a gravidade da situação. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reforma previdenciária que nunca tinha sido feita no Brasil. Por quê? Nós temos uma boa notícia, todo mundo está vivendo mais. Hoje a média do brasileiro, quando ele chega aos 60 anos, ele tem uma chance de chegar aos 83 anos, é a média de sobrevida. Por isso que tem tanta gente aí com 82, 83, 84, a maioria está chegando lá, que bom. Mas o Brasil era o lugar onde as pessoas se aposentavam mais cedo no mundo, a média com 53 anos. Em muitas categorias, a média de aposentadoria era 48 anos. Agora, como é que pode a pessoa se aposentar com 48 e viver até os 83? Quem que vai pagar isso aí? Não tem como. Então, nós ficamos com um sistema insustentável, que estava se agravando a cada dia. Então, nós fizemos uma reforma previdenciária que foi justa, porque ela tirou os super salários, as super aposentadorias, né? Então o servidor que entrou a partir de 2013, ele vai receber igual todos os outros trabalhadores do Brasil, não importa se ele é funcionário público, se ele é ministro, se ele é prefeito, se ele é deputado federal, se é deputado de estado, não importa. Ele vai receber no máximo R$ 5.500, como qualquer trabalhador da indústria, do comércio, funcionário autônomo do Brasil, trabalhador autônomo. Então nós criamos regras que, na verdade, tirou dos que têm mais para poder ajudar quem tem menos. Então foi uma reforma justa, todo mundo vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas as superaposentadorias vão acabar no Brasil, agora é uma questão de tempo, né? Então foi uma coisa importante, aumentamos o imposto em cima dos bancos, porque são os que mais ganham no Brasil, para ajudar a Previdência. Enfim, eu acho que foi justo, e isso trouxe agora uma condição muito boa, mais segurança e mais confiança para o Brasil. Tanto é, Wellington, qual foi a resposta para esse ano do mercado? O Brasil está com menor juros de toda a sua história. O que significa isso? Confiança, porque nós estamos fazendo a coisa certa, com responsabilidade. Eu acho que a palavra do parlamento, do representante da população, né, é responsabilidade. Então nós estamos tomando as medidas com responsabilidade para ajudar o Brasil. Nem sempre nós somos compreendidos. É isso que eu queria Isso não dá voto, não, pelo contrário. Mas quando você faz a coisa certa, o resultado depois vem. Tá. Né? Deputado, era justamente isso que eu ia comentar com o senhor. Essas duas reformas são reformas foram desgastantes que politicamente. ficaram na mídia aí por meses e meses e meses, algo que aqueles que têm aí um conhecimento, um entendimento,
é óbvio que é para um futuro melhor. Exato. Para quem se aposenta, para quem trabalha, para os filhos, enfim. Mas o debate sobre esses dois temas foram debates que em alguns momentos a gente percebia assim, que havia muito mais uma intenção de confundir a cabeça das pessoas, né? Até pessoas que eu posso dizer assim, um tanto quanto esclarecidas, bem informadas, né? Mas o debate ele tomava alguns caminhos assim que em alguns momentos a gente não sabia exatamente qual era o propósito de alguns grupos. A minha pergunta para o senhor isso desestimula, de certa forma, estar num papel tão importante que é a política nacional, que é o Congresso Nacional, que são leis que vai dar uma resposta para o futuro, né? Para o futuro, para os netos, para os filhos, enfim. Agora é a pessoa, é o doutor, é o médico que eu pergunto. Isso dá uma força, ou em alguns momentos o senhor pergunta assim, poxa, eu tô querendo ajudar, será que não estão percebendo? Como que o senhor lida com isso? Wellington, eu acho que é convicção da responsabilidade. Como você sabe, eu já fui prefeito, já fui secretário de saúde. Muitas medidas que a gente toma não é para ser simpático. Às vezes até desagrada num primeiro momento, não são compreendidas, mas elas precisam ser feitas. É como um pai para cuidar dos seus filhos, é como a professora ou a diretora da escola, é como às vezes o responsável pela empresa, que precisa tomar algumas medidas para que não aconteça o pior. Então, eu tinha muita convicção disso e eu quero dizer que eu quero elogiar os deputados que estão lá. Porque essas reformas já deveriam ter sido feitas há muito tempo. E se tivessem sido feitas antes, o Brasil já teria entrado num ciclo de crescimento e não teria passado por essa crise terrível. Isso foi consequência da falta de tomada de decisão lá para trás. Porque a reforma trabalhista era para ter sido feita há 20 anos atrás, a reforma previdenciária do Brasil era para ter sido feita há 20 anos atrás, e não foi, por falta de coragem dos parlamentares, que não quiseram enfrentar a opinião pública, ou às vezes esse entendimento, mas acho que nós fomos firmes. Eu quero crer que isso foi um motivo de, vamos dizer, de dignidade do Congresso Nacional. O Congresso é muito importante, para o bem e para o mal. Se ele não toma as medidas, ou ele não enfrenta com responsabilidade e com coragem as coisas, depois nós vamos ver a consequência lá na frente. E a próxima reforma que nós vamos fazer, vencemos essas duas, e isso já começou a tirar o país da crise. Então você vê, o país cresceu 1%, mas São Paulo cresceu quase 2%, isso já gerou 880 mil novos empregos, quase 1 milhão de empregos, né? E a expectativa para esse ano é crescer já de 2,5% a 3% a economia. Então, isso é consequência do bom trabalho dos deputados que perderam votos, mas estão ajudando a construir um país com mais emprego, com mais perspectiva de futuro para os nossos jovens, que tenha melhor condição para as empresas voltarem a crescer e gerar empregos. Porque não é que eu gosto de empresa e de indústria, mas se a empresa e a indústria não vai bem, não tem emprego, não tem geração de riqueza, né? Não tem arrecadação. Então, eu acho que o parlamento brasileiro tem cumprido um papel muito importante, ajudando o governo, muitas vezes sozinho, às vezes o governo não está muito organizado, o parlamento está com uma pauta ali, assim foi na trabalhista, assim foi na previdenciária, teve um protagonismo muito forte do Congresso Nacional, e agora nós vamos discutir a próxima e fundamental reforma do Brasil, que é a reforma tributária, dos impostos. Tributária. Né? Bom, antes da gente falar da reforma tributária, eu queria trazer, né, uma outra preocupação do deputado, que é algo assim que é mais imediato. O senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas que não é aquele trabalho pensando num futuro, mas é o que é hoje, que é o emprego. O senhor já falou um pouquinho, que é o emprego. E o senhor é entusiasta da tecnologia, um entusiasta aí das novas formas, né? Inclusive Sorocaba, para quem está aí em qualquer parte do Brasil, dá uma pesquisada. Sorocaba tem um parque tecnológico, ideia, proposta do então prefeito Vitor Lippe. E é uma referência, né? Uma referência, esse parque tecnológico, acredito que não só para o estado de São Paulo, não só para a região de Sorocaba.
como parlamentar, né, essa preocupação de ver a geração de empregos, de ver com que o cidadão, as pessoas, né, possam ter cada vez mais o seu trabalho acontecendo, né? De que maneira e de que forma um parlamentar pode contribuir a curto prazo? Bem, você tocou num assunto estratégico do Brasil. Todos nós sabemos, Wellington, e você é da cultura, você tem muito essa clareza, que hoje a questão mais importante do mundo, o que mais ajuda um país, chama-se conhecimento. E esse conhecimento, mas não adianta se você só ter o conhecimento, você precisa aplicar o conhecimento. Então nós estamos trabalhando no parlamento, junto ao governo federal, naturalmente, mas para que a gente possa cada vez mais integrar as universidades com as empresas. Por quê? Porque a empresa precisa de inovação e tecnologia e a universidade tem o conhecimento. E muitas das vezes fica fechado nos muros dela, né? É natural porque, historicamente, muitas vezes as universidades até eram mal vistas quando elas iam ajudar uma empresa, como se isso fosse uma coisa errada. Hoje a gente vê que é o inverso. Aqueles países onde as universidades trabalharam junto com as empresas, houve prosperidade, houve desenvolvimento econômico e social, certo? Então, nós criamos o Parque Tecnológico aqui em Sorocaba. Por sinal, eu segui aqui o modelo de São José dos Campos. Eram os dois primeiros municípios que tinham parques tecnológicos municipais. São José dos Campos e Sorocaba. Bom, e nós criamos um parque tecnológico de terceira geração. Qual o objetivo? Juntar o laboratório das indústrias com as universidades, com os pesquisadores. Por quê? Porque se um pesquisador é importante para a inovação, para a pesquisa, 95% dos pesquisadores do Brasil, Wellington, estão dentro das universidades. Então eu diria que não tem nada mais estratégico para o sistema de inovação, para a tecnologia, para a pesquisa aplicada, do que as universidades. Então como é que a gente faz esse casamento pesquisador das universidades, os alunos, né, o conhecimento que tem nas universidades, a inovação, o trabalho em rede, né, as incorporações tecnológicas, as metodologias novas, e quem está produzindo, né? Então, o Parque Tecnológico é uma oportunidade. E a gente está no parlamento, lá eu faço parte, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Ciência, Pesquisa e Inovação no Brasil. O presidente é o Isalci, senador Isalci, e nós temos uma agenda exatamente para valorizar a pesquisa aplicada no Brasil. Todas são importantes, mas o Brasil tem uma tradição muito grande, Wellington, em fazer muitas pesquisas que se transformam em paper, ou seja, em publicações. Eles são muito motivados, tanto é que o Brasil é um dos países que mais tem publicação, artigo acadêmico publicado. É o 13º no mundo, mas em inovação, quer dizer, entre transformar essa ideia... teoria e prática... E transformar isso numa inovação, aí nós caímos para 63. Nossa. Então, o que nós temos que fazer? Transformar mais esse conhecimento... não apenas em paper, que você pode fazer uma publicação, mas você tem que fazer uma pesquisa aplicada, porque daí você transforma aquele conhecimento em riqueza, em solução econômica, social, em emprego, né, em competitividade para o Brasil. Então, o nosso trabalho é esse, nós queremos ampliar os recursos de pesquisa, mas nós queremos também que haja uma integração mais rápida entre as universidades e as empresas do Brasil. Por quê? Porque tecnologia e inovação são fundamentais, até porque existe uma frase muito... emblemática, que é o seguinte, né? A única certeza que nós temos é que o mundo vai mudar cada vez mais rápido. E no mundo de transformações e de mudanças, o conhecimento, a inovação e a tecnologia são absolutamente essenciais. Quem trabalha isso vai ter futuro. Quem não trabalhar isso não tem futuro. Por isso eu tenho muito carinho, como você falou, pela tecnologia, pela inovação, porque eu sei que não há futuro sem inovação. Nós vamos perder, se a gente não inovar as nossas empresas, as empresas da China, da Coreia, da Alemanha, dos Estados Unidos e dos outros países vão passar na frente e elas vão vender para a gente. E com isso, nós não vamos ter indústria, não vamos ter emprego, não vamos ter riqueza e o país vai empobrecer. Então, nós precisamos valorizar a pesquisa e a inovação. Nós precisamos aproximar mais as universidades das empresas. Nós precisamos conseguir com que o governo invista
invista mais nas universidades que têm esse trabalho integrado com as empresas. Mas nós temos com bons cases, já tem várias universidades brasileiras que trabalham dessa forma e nós acreditamos que isso é muito saudável, muito promissor ao Brasil. Para todos os lados, né? Principalmente para as universidades, né, deputado? Bom, antes da gente falar de reforma tributária, né, nós vamos para um intervalo, a gente já volta e só complementando aqui o que o deputado Vitor Lippe nos falou, né, da importância do conhecimento e a importância do conhecimento na nossa vida pessoal também, né? A nossa conversa aqui ela é muito mais ampla, mas eu aposto também que uma pessoa que investe no seu conhecimento pessoal é uma pessoa diferenciada. E você que está aí é diferenciado, porque você está investindo no seu conhecimento, acompanhando aqui Sociedade, Política e Arte pela Com Brasil. É bem rapidinho, não saia daí que a conversa tá boa, tá gostosa. A gente já volta. Quer fortalecer sua marca, promover ideias, desenvolver negócios e encantar pessoas? O Estúdio Fênix, o mais novo e moderno estúdio de Sorocaba e região, possui toda a infraestrutura de um estúdio profissional de gravação, produção e transmissão de vídeos, estúdio fotográfico e estúdio de gravação de voz, preparado para atender às exigências e necessidades dos profissionais de cinematografia. Acesse www.estudiofenix.tv.br e agende uma visita. Estúdio Fênix. Estúdio Fênix. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Voltando, Sociedade, Política e Arte, aqui na sua Com Brasil, canal comunitário via satélite para todo o território nacional. Abraço ao nosso amigo Paulo Miranda, em Brasília. Lembrei do Paulo Miranda em função do deputado federal Vitor Lippe estar aqui com a gente. Bom, deputado, eu acho que é um assunto que merece aí um esclarecimento, até para que a gente possa entender de uma forma muito mais rápida do que foram as outras reformas, né? E a reforma tributária, ela tem a sua importância tanto quanto. Mas para nós é muito mais importante alguém que está lidando com isso, né, passar para nós a importância dessa reforma. Bom, eu vou exemplificar como isso é importante. Eu estive no Japão há 3 anos atrás, numa das principais agências de desenvolvimento do mundo. Chama-se JETRO, é a Agência Japonesa de Investimentos. Para que serve essa agência japonesa? Para orientar o Japão, os investidores japoneses e o governo japonês, quais são os países e que segurança esses países trazem e quais as perspectivas desses países. Porque quando você vai investir num outro país, você quer saber informação. Claro. Ainda mais japonês, que tem uma segurança muito grande, gosta de planejar. Você não vai correr então risco. Eles têm uma agência que avalia muitas questões em cada país que eles têm interesse em investir ou em serem parceiros comerciais. E o Brasil é o país, um dos países que mais tem indústria japonesa. São 600 empresas e indústria japonesa aqui no Brasil. E eles têm um interesse muito grande aqui, exatamente porque o Brasil é o 5º maior país em população. Né? E desses países, entre os maiores países do mundo, é um dos países que mais tem chance de aumentar o consumo para os próximos anos. Então é lógico que ele é um país absolutamente estratégico para investimento. Então eles precisavam avaliar o mercado, quais são os riscos, quais são os problemas das empresas japonesas aqui. E analisando isso, eu fui lá e fui ver os outros países também que competiam com o Brasil, Argentina, México e os outros países que eles têm investimentos, e a avaliação que as empresas japonesas faziam do Brasil é que o pior problema para as empresas que estão aqui é o sistema tributário. E o segundo maior
era a questão trabalhista. Essa insegurança, esse número de ações absurdo e abusivo. Uma já está resolvida. Uma já está resolvida. Falta a tributária. E a tributária, para você ter uma ideia da gravidade da situação, eu vou trazer alguns números para você. Eu gosto muito de números, apesar de ser médico, né, mas os números, eles demonstram as coisas com muito mais segurança, os indicadores. Então vamos lá. Por que o sistema tributário o atual sistema tributário é um problema para o Brasil? Então, eu falei que é o que o Japão achava, mas por que ele acha isso? Então vamos lá. Segundo o Banco Mundial, que é a instituição mais renomada do mundo no setor da economia, ele avalia que entre os 190 países do mundo, o Brasil é o 183 pior sistema tributário. Nossa. Quer dizer, nós temos a quinta população, a nona economia e o 183 pior sistema tributário. A gente só está Isso abaixo é péssimo. de 10. Porque o sistema tributário é uma coisa muito importante para as empresas. Fundamental, porque se ela não paga o imposto certo, ou se o imposto cria insegurança, ou se judicializa, isso cria um problema sem fim para eles, de todas as ordens. Isso cria toda uma dificuldade de planejamento, a segurança na receita e na despesa, né? Enfim. E no Brasil tudo é complicado. Eles fizeram um sistema aqui que é tão caótico, tão complicado, tão complexo, que ele é um dos piores do mundo. Ele é um dos mais caros do mundo. Veja uma ideia. Isso, você conhece isso, as pessoas que estão me ouvindo vão entender isso. No Brasil, ficou tão complicado pagar imposto que você tem que ter muitos funcionários para calcular como é que você vai pagar o imposto. Então, esse custo administrativo da empresa, ou seja, aqueles funcionários que ficam lá fazendo cálculo, eles não estão produzindo lá na área de produção, eles estão na área administrativa. Aqui no Brasil custa 10 vezes mais caro do que nos outros países. Veja bem, isso significa o seguinte, em número de funcionários. Se uma empresa está na Europa ou num outro país, ele tem 4 funcionários para calcular os impostos. Se essa empresa estiver no Brasil, ela precisa ter 40 funcionários e não 4. Ela vai gastar 10 vezes mais e muitas vezes ela tem que, além de ter os funcionários, ainda vai ter que contratar um escritório de contabilidade e dependendo do porte da empresa, se for médio ou grande, ainda vai ter que ter um escritório de direito tributário. E por que isso? Porque a nossa lei ela é tão confusa, tão complicada e muda toda hora. Já sofreu 4.000 mudanças essa lei. Então, custa muito caro, é um absurdo, às vezes o lucro da empresa já foi aí. É um dos únicos lugares do mundo que a indústria que produziu um produto, ela tem que pagar o imposto antes dela receber. Ela não recebeu de quem comprou, não entrou aquele dinheiro, que às vezes demora 30, 60, 90 dias para ser pago, e às vezes a pessoa não paga. Ele tem que pagar adiantado o imposto. Isso não existe no mundo, só aqui. Então penaliza de novo a indústria. Pior do que isso, a indústria brasileira paga o maior imposto do mundo, 44%. Então tudo que você vai comprar, que seja isso daqui, ou comprar um carro, ou comprar uma geladeira, uma TV, ou qualquer coisa que você vai comprar aqui no Brasil, qualquer produto, quase metade daquilo é imposto. Isso é um absurdo. Por quê? Porque no resto do mundo as indústrias pagam 22%, 24%, 25% no máximo de imposto. Ou seja, nós estamos penalizando as indústrias. E as indústrias são fundamentais porque as indústrias pagam os melhores salários e elas têm muitos fornecedores e prestadores de serviço, né? E essas indústrias geram riqueza, elas usam tecnologia, elas são absolutamente essenciais. Sem falar do consumidor final, não né, existe, exatamente, não existe país forte do mundo que não tem indústria forte. E nós estamos acabando com as nossas indústrias. O mundo, a Coreia, a China, a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos, o México, eles estão crescendo o número de indústrias, no Brasil está diminuindo. Por que isso? Porque principalmente por conta do sistema tributário. E como você falou, o consumidor vai pagar um produto mais caro, se fosse mais barato ele ia comprar mais. Sim. Se ele comprasse mais, movimentava mais a economia. Aí aumenta a produção, aumenta o emprego. Quer dizer, nós criamos um problema gravíssimo chamado sistema tributário, que é conhecido por muito como manicômio tributário, quer dizer, uma loucura. Isso prejudica todo mundo, prejudica o governo, prejudica as indústrias, prejudica a população, prejudica os empregos do Brasil, prejudica as exportações do Brasil e mais uma coisa que ela prejudica, isso é tão inseguro,
que você calculou tudo, você acha que é aquilo que você tem que pagar e depois o fiscal tributário diz que não é isso, daí você judicializa, ou seja, você entra na justiça. Essa contestação a gente chama de contencioso fiscal. O contencioso fiscal é aquele valor que está sendo discutido na justiça. Sabe quanto tem de imposto sendo discutido na justiça? Lá, tentando chegar numa solução. Está no banco, na verdade, parado, porque não está nem na empresa, nem na indústria. Isso vai aumentando o valor, vai criando um risco para a indústria. O governo não recebeu o que ele deveria receber, tudo errado. O senhor tem esses números? Tenho. 3 trilhões de reais, não é 3 bilhões. Isso significa o seguinte, 3 trilhões de reais é 50% do produto interno bruto. De tudo que nós produzimos o ano inteiro, todas as indústrias, toda a sociedade brasileira, né, metade, ou equivalente a metade disso, está sendo... Isso não existe similar no mundo. Ou seja, tudo errado. Por isso, eu sou um grande entusiasta da reforma tributária. Eu tenho convicção que se a gente fizer uma reforma tributária do Brasil, Wellington, que vai deixar o Brasil parecido com os outros países, diminuindo essa confusão, uma forma diminuindo essa complexidade, diminuindo o custo das empresas, diminuindo o imposto em cima das indústrias, porque isso é que é diferente dos outros países, nós vamos dar uma condição melhor para o Brasil voltar a crescer. E essa reforma pensa em padronizar, deputado, porque tem outra questão que são os estados, cada estado hoje cada um é um. A ideia é padronizar tudo, só que vai mudar um pouco a forma do pagamento do imposto. Hoje, quem paga o imposto mais alto é a indústria. Agora, a gente acha que não é a indústria que deve pagar. Isso deve estar para o consumidor pagar. Então, você vai pagar menos, mas você vai deixar o imposto no lugar do consumo. O que significa isso? Que mesmo os lugares que não têm indústria vão receber imposto também, que é justo. Porque senão, os lugares que não têm indústria, só onde tem indústria que vai ter riqueza. Então, se ele comprar uma geladeira no interior do Ceará... Aquele dinheirinho da fabricação da geladeira vai para a cidade dele, onde o consumo aconteceu. Né? Então, isso melhora muito a redistribuição dos recursos no Brasil, para não concentrar a riqueza. E como que esse assunto, esse tema está sendo debatido? Olha, a resistência está sendo menor do que foram os outros temas, principalmente a trabalhista? Como que está isso? Eu diria para você que a maior complexidade disso vai ser convencer os estados e os municípios que é bom a gente fazer todos os impostos juntos, tá? Por quê? Porque se algum estado ou município for perder, ele não vai querer, certo? Ele não vai querer. Ninguém quer perder. Eu não vou mudar, exatamente. Então, qual é uma das propostas da Câmara Federal e do Senado? Nós vamos ter uma Câmara de Compensação. Na verdade, é um comitê que vai avaliar para ninguém perder. Então, se você recebe 10, o município recebe 10, ele vai continuar recebendo 10, no mínimo, ou seja, ninguém perde. E a partir daí a gente acredita que essa aí vai acabar com a guerra fiscal do Brasil, vai ajudar as empresas, vai redistribuir os impostos. Por quê? Hoje, proporcionalmente, é o pobre que paga mais imposto hoje no Brasil. Por quê? Porque o imposto que o pobre paga, ou aquele que ganha menos, não está em cima do salário dele, está em cima do que ele compra. Exato. Como ele depende do dia a dia de comprar, ele está pagando imposto, ou seja, tem um cálculo do IPEA, que é um dos mais renomados institutos de pesquisa do Brasil, que mostra que a pessoa mais pobre, ela gasta 53% do seu salário com imposto. 53%. Nossa, mais da metade. A classe média, próximo de 30%. E os ricos, os muito ricos, é 8%, 7%. Nossa. Então, isso tem que ser mudado também. O imposto tem que ser não em cima de quem produz riqueza e gera emprego, porque esse cara não precisa do emprego dele, a indústria, né? Mas em cima de quem tem grandes riquezas no Brasil. E isso é diferente do resto do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, se a pessoa ganha, vamos dizer, 5 mil reais e o outro ganha 500 mil reais, esse que ganha 5 mil reais vai ter um imposto, esse que ganha 500 mil reais vai ter outro. Aqui no Brasil é tudo igual. Entendeu? Perfeito. E quem é pessoa jurídica, que a gente chama, paga muito menos, ou seja, uma grande injustiça. Então, essa reforma tributária ela vai ser justa, ela vai redistribuir melhor os recursos no Brasil, ela vai diminuir o imposto em cima
da indústria, que vai poder produzir mais e gerar mais emprego, ela vai diminuir o preço do produto para chegar mais barato no consumidor, isso vai girar mais a economia e a gente acredita que se nós tivermos esse sistema aqui que é usado hoje na Europa e na grande maioria dos países do mundo, em vez da gente ser o pior do mundo, a gente vai estar na média do mundo, isso vai permitir o Brasil crescer na média ou acima da média mundial, que é 3,5%. Então isso significa gerar 2, 3 milhões de emprego todos os anos, e a gente sai da crise, e é o que eu espero, viu? Vamos lutar muito por isso. Eu acredito que nós podemos estar com a oportunidade de sair da pior crise para entrar no melhor momento da história do país. Por quê? Porque nós estamos fazendo as reformas que nunca foram feitas. Fizemos a trabalhista, fizemos a previdenciária e vamos fazer a tributária. Se Deus quiser, nesse primeiro semestre há um compromisso do presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, com o Davi Alcolumbre, que é o senador, presidente do Senado, e um acordo com o governo federal, para que juntos... Também há um interesse do governo federal. É fundamental. Mês passado, o próprio presidente ele questionou os impostos nos combustíveis, né? É isso. Isso criou uma polêmica né? e fez aí com que os estados... A discussão fosse aberta. Então, todos os lados são favoráveis à reforma fundamental. Tributária. O sistema tributário brasileiro, ele é tóxico, ele é prejudicial ao crescimento do Brasil. Então nós precisamos trabalhar muito isso, dar foco nisso daí. Temos outras reformas, naturalmente, temos outros desafios. Mas a prioridade está... A prioridade absoluta é essa, porque nós sabemos o quanto isso vai gerar emprego no Brasil, que é o melhor programa social que um país pode ter, emprego. Porque isso ajuda os nossos jovens, ajuda as famílias, aumenta a renda das famílias, que passam a consumir mais, que movimenta as indústrias, o comércio. Enfim, aí a gente entra num círculo virtuoso de desenvolvimento sustentável no Brasil. Deputado, por falar em desenvolvimento, as pautas do senhor, a gente percebe que elas influenciam e de uma maneira ou outra é importante para o Brasil, né? Mas o senhor é da região de Sorocaba, eleito pela região de Sorocaba. As cidades circunvizinhas, elas todas têm aí uma admiração pelo seu trabalho. A gente já teve prefeitos aqui que foi entrevistado, fez questão de falar da importância do Vitor Lippe para esses municípios. Falando de desenvolvimento regional, né? A nossa região de Sorocaba, ela tem um aspecto hoje talvez um pouquinho mais agrícola do que industrial, né? E dá para se pensar em desenvolvimento, em tecnologia, pensando nesse aspecto da região de Sorocaba, nessa questão agrícola? Sem dúvida, sem dúvida. De novo, De novo, nós vamos voltar na questão do conhecimento, né? E eu sou um fã de planejamento. Por sinal, quando a gente fala, onde é que o Brasil falhou? Eu acho que o Brasil não planejou. Falhou no planejamento. Quando você planeja questões de curto, médio e longo prazo, você vai ter muito mais chance de aproveitar aquilo que você tem e construir um futuro desejável lá na frente. Se você não faz planejamento, você acaba trabalhando no problema do dia a dia ou em função da próxima eleição. Isso é muito ruim. Nós precisamos ter visão estratégica do país. Nós temos que ter uma visão planejada, né? As melhores cidades do mundo são as mais bem planejadas. Os melhores países do mundo são aqueles que planejam melhor o futuro, e o Brasil não tem cultura de planejamento. Como eu sou um entusiasta do desenvolvimento, né? Você sabe disso, como é que a gente pode ajudar o desenvolvimento das regiões? Vamos falar aqui de Sorocaba, que pode ser para qualquer lugar do Brasil, Sim. Pode ser qualquer região do Brasil. Grande parte das cidades brasileiras vivem do agronegócio. Isso é uma vocação fortíssima. Eu falei aqui no começo, né, o Brasil tem a maior área agricultável do mundo e vai ser o grande celeiro de alimentos para todos os países do mundo. Nós já estamos, acho que, produzindo algo em torno de 5% dos alimentos do mundo, daqui a pouco nós estamos chegando a 9%, 10%. Quer dizer, o Brasil é estratégico para a questão do combate à fome no mundo, de tão importante que ela é. Bom, mas como é que a gente ajuda esse agricultor
Esse agricultor às vezes está sozinho lá na ponta. Muitos agricultores não aguentam, porque não é fácil ser produtor. O grande produtor, tudo bem, ele tem uma equipe de agrônomo, sei lá, ele tem toda uma logística, o pequeno não. Então, a gente está tendo um olhar de procurar ajudar a planejar as regiões de acordo com a vocação que ela tem, o que nós chamamos de desenvolvimento regional vocacionado. Se você tem uma vocação para ter uma boa atividade turística, ótimo. Às vezes é gastronomia, às vezes é mineração, às vezes é o agronegócio, em algumas áreas do agronegócio. Enfim, então existem diversas oportunidades em cada região do país, em cada micro-região. E nós vamos fazer o planejamento. Exato, tudo é planejamento. Então eu vou falar de uma experiência aqui perto, na cidade de Piedade, mas nós estamos fazendo um outro núcleo na região de Capão Bonito, que é chamar as universidades para reunir com os produtores locais, com as prefeituras, os representantes das prefeituras, e levantar quais são as atividades que são desenvolvidas ali. O que é? É uva, é pepino, é abacate, sei lá, é cenoura. O que se produz aqui? O que o agricultor familiar vive do que aqui? Quais são as oportunidades que existem aqui? Quanto é que se produz? Quantas pessoas estão produzindo? E a partir daí, você procura encontrar novas soluções com a participação do planejamento, de elaborar bons projetos com a universidade ajudando. Por quê? Porque a universidade conhece método de planejamento e ela vai ajudar a pesquisar quais são as soluções tecnológicas. Às vezes é um equipamento. Às vezes é um sistema de adubo, às vezes é um beneficiamento do alimento, às vezes é uma semi-industrialização para agregar valor àquele produto que vai trazer muito mais geração de riqueza e mais emprego. Às vezes é organizar para a logística, em vez de cada um ter o seu caminhãozinho, você ter um uso coletivo, exatamente, uma economia. Às vezes é a venda. O pequenininho tem dificuldade de vender, porque ele vai levar para o CEAGESP, o cara vai pagar o mínimo possível para ele, aí ele não vai poder deixar o produto lá, ele vende pelo que oferecerem para ele. Ou seja, o pequeno é sempre explorado. Como é que nós podemos ajudar o pequeno? Com planejamento, para que a gente junte todos daquela região que fazem a mesma atividade e ajude com novas ideias. Essas novas ideias podem ser, por exemplo, vou dar um exemplo que está sendo desenvolvido agora. Em vez dos produtores levarem lá para os centros de distribuição de São Paulo, que fica longe daqui, né, você tem um aplicativo para o cara vender nos supermercados da região. Esse aplicativo, quer dizer, um sistema de venda virtual, ele diz quanto ele tem de cenoura, de pepino, de sei lá do quê, e o cara que está interessado, ele vai lá dar o lance, compra, aí, enfim, você não saiu da sua propriedade, você vendeu mais perto, que vai ficar muito mais barato, você conseguiu um preço melhor, porque você diversificou o número de pessoas que têm interesse por aquele produto, né, e vai chegar mais barato na mesa das pessoas. Ou seja, você usa a tecnologia para fazer vendas online e muda tudo. Você salva o produtor, né? Você melhora a economia local, enfim, para tudo existe solução, desde que você planeje. Faça o planejamento. A universidade vem junto, ajuda a pensar, disso saem bons projetos, e esses bons projetos, o que eu faço como deputado federal? Eu falei, se tiver um bom projeto, quanto é que custa? Aí eu vou trazer uma emenda federal para ajudar aquele investimento. Como eu falei, às vezes é 400 mil, vou dar um exemplo também. Tem um pessoal que produz leite aqui na região de Pilar do Sul. E eles estavam reclamando que o leite eles vão vender, não vale a pena. Está muito barato. Mas eles vivem daquilo, então eles também não querem vender aquilo embora. Bom, enfim, fica no vermelho, né? Muitas vezes estão desanimados. Aí o que eles vieram da ideia? E se a gente fizesse uma queijaria? Ou seja, tivesse uma unidade para produzir o queijo. Se cada um tiver a sua, fica muito caro. Então vamos imaginar que a gente pegue os 20 ou 30 ou 50 produtores. Uma queijaria cooperativa. Eles produzem acho que 3 mil litros por dia de leite e você faz exatamente uma associação que vai ter um equipamento lá, que eles vão ter o treinamento e aí eu entro com investimento, sei lá, 300, 400 mil reais para investir. Então isso é incentivar o uso do planejamento e de bons projetos como ferramentas de desenvolvimento local. E aí eu vou poder ajudar, trazendo o recurso federal, que em vez de levar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, de uma forma estratégica, planejada, porque tudo que é planejado tem um resultado melhor.
Deputado, conversa boa, conversa gostosa, o tempo passa e a gente nem sente. Praticamente estouramos no tempo, mas eu não posso terminar sem fazer aquela pergunta clássica que o senhor está cansado de responder. O senhor, 2 gestões como prefeito numa das maiores cidades do estado de São Paulo, que é Sorocaba, e está agora no 2º mandato como deputado federal, legislativo e executivo, aonde o agente público, o agente político se sente mais participativo na vida das pessoas e mais ajudando a transformar vidas, né? No executivo ou no legislativo? Eu creio que cada um tem o seu papel. Eu fui prefeito e foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu um trabalho muito forte, com muita colaboração, muita ajuda, muita parceria, muito planejamento e um tempo que foi necessário. E nós conseguimos, acredito eu, uma boa avaliação na época, muito positiva. Foi muito bom. Eu agora estou num outro trabalho que é mais, não é de executar política local, é pensar no Brasil de futuro. É construir políticas estratégicas para o país para que os nossos jovens não queiram ir embora do Brasil e possam estar aqui porque é mais fácil para ele abrir uma empresa no Brasil, que ele teve uma escola que orientou ele para ser empreendedor, ou que as empresas brasileiras tenham um ambiente melhor de negócio, para que as nossas universidades estejam trabalhando mais junto das nossas empresas, para que a gente use mais planejamento para o desenvolvimento do país, para diminuir as desigualdades regionais, né, e as desigualdades sociais. Quer dizer, eu acredito muito no Brasil e eu acredito que o parlamento brasileiro tem um papel essencial para pensar essas políticas e as novas leis, simplificar a licitação para facilitar as compras públicas. Todo mundo reclama disso. Estamos fazendo uma nova lei de licitações no Brasil, mais simples, mais segura, mais rápida, que pode comprar com mais qualidade. Enfim, tem muita coisa ainda para ser feita e eu acho que esse meu papel, a minha missão nesse momento, não apenas de ajudar o desenvolvimento regional aqui, os hospitais da região, mas estar em Brasília pensando e participando das discussões estratégicas do Brasil, me traz vamos dizer, uma consciência de que eu acredito que em Brasília eu consigo ajudar muito mais gente, por muito mais tempo, criando políticas e novas leis que vão impactar o Brasil nos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Então eu me sinto muito realizado como deputado federal, mas sempre reconhecendo que o prefeito também tem um papel muito importante no desenvolvimento da sua cidade. Deputado Vitor Lippe, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo seu trabalho, a gente acompanha, a gente sabe da sua seriedade, sabe do quanto o senhor se preocupa, né? E o quanto o senhor é alguém que faz um planejamento, né? Não é só teoria, é prática. Então quem convive, quem acompanha aí o senhor já há tantos anos, como nós da imprensa aqui da região de Sorocaba, sabe muito bem quem é a sua pessoa e quais são os seus objetivos com a política. Porque hoje também a gente vive um debate em relação à qualidade da política, né? E a gente se orgulha muito de poder dizer, de boca cheia, né? Esse é um político da minha região, é um político do qual a gente tem assim só coisas positivas para falar. Eu deixo para o senhor aí se despedir dos nossos telespectadores. Muito obrigado, Wellington. Quero cumprimentá-lo pelo programa, que eu acho que é um programa de cidadania, de trazer questões de interesse relevante para a sociedade. Eu sou médico, mas acabei deixando a minha atividade, que eu sou apaixonado, para me dedicar a uma outra atividade que eu acho que é essencial, que é a política. E eu queria dar uma mensagem para os jovens, né? A gente vê assim uma imagem muito desgastada dos políticos, mas eu que conheço muitos políticos, que convivo com a classe política, com os deputados, com os prefeitos, a grande maioria dos prefeitos e a grande maioria dos deputados são honestos. São pessoas que lutam muito, que têm dificuldades, não é fácil ser prefeito, porque você sempre... Não. Então, muita gente fala mal da política. A política é a única forma da gente construir um futuro melhor, né? Porque a política é que define as políticas de educação, as políticas de saúde, a definição dos hospitais, a gestão pública, os programas sociais, o ambiente da economia. Então a política é determinante para a sociedade. Então eu queria aqui deixar um chamamento
né, para que as pessoas se interessem pela política, os jovens que estão aí. A gente precisa das pessoas de bem virem para a política, porque a política é uma atividade humana. Então, quanto mais gente boa tiver na política, melhor vai ser a qualidade da política. A gente espera ver muita gente boa na política. Eu estou dando a minha contribuição, mas tenho certeza que nós temos muita gente boa por aí que poderia vir também para a política para nos ajudar a construir um país melhor e mais justo. Agradeço mais uma vez, reforço aqui as palavras do deputado Vitor Lippe, que enquanto as pessoas do bem não se ocuparem desse espaço da política, as pessoas do mal acabam se ocupando dela, né? Então, vamos seguir aqui o conselho do deputado e as pessoas que têm esse amor, né, pelo país, pela cidade, pelo Estado, que pense melhor em relação à política e ocupe esse espaço também. A você que nos acompanhou até agora, nossos agradecimentos. Mais uma vez, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima semana.